Finalizando aqui a última alça, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, ficará dessa forma. Ao todo, nós teremos então 42 alças, ok? Então, eu passo aqui para dentro da primeira alça, fazendo um ponto baixíssimo. Subo 3 correntes e faço mais 4 pontos altos. Feito então as 3 correntes e mais os 4 pontos altos, eu vou tirar minha agulha da laçada, volto aqui na terceira corrente, pego a laçada novamente e passo aqui por dentro da corrente, formando assim um ponto pipoca. Faço 3 correntes de separação, vou para a próxima alça e faço 5 pontos altos. Feito os 5 pontos altos, eu retiro a agulha aqui da laçada, volto aqui em cima no primeiro ponto alto, pego a laçada novamente, introduzo aqui no primeiro ponto, formando outro ponto pipoca. Faço mais 3 correntes de separação e aqui na mesma alça eu vou fazer um outro ponto pipoca. Então, serão 5 pontos altos. Deixo a laçada, volto no primeiro ponto alto, pego a laçada de novo, conduzo ela para o primeiro ponto, formando então o outro ponto pipoca. Aqui eu fiquei então com um ponto pipoca na primeira alça, na segunda alça, então fiquei com 2 pontos pipocas. Agora faço novamente 3 correntes de separação e na próxima alça eu vou fazer mais um ponto pipoca. São sempre os 5 pontos altos, deixo a laçada aqui, volto aqui no primeiro ponto, introduzo a laçada no primeiro ponto e formo pipoca. Faço as 3 correntes de separação e passo para a próxima alça, já começando novamente a sequência dos 5 pontos altos para fazer novamente um ponto pipoca. Então, formei o ponto pipoca, fiz mais 3 correntes de separação. E na próxima alça, faço novamente um ponto pipoca.
Então, depois aqui do aumento que eu fiz de 2 pontos pipocas na mesma alça, já fiz mais 5 pontos pipocas. Então, aqui vou fazer o sexto, um em cada alça de base. Faço novamente as 3 correntes. Então, aqui eu fiz, então, depois dos 2 pontos pipocas juntos, eu fiz mais 6 pontos pipocas, um em cada alça de base. Então, faço as 3 correntes e nessa alça aqui, vou trabalhar novamente 2 pontos pipocas na mesma alça. Então, faço 5 pontos altos, deixo a laçada, volto aqui no primeiro ponto, introduzo a laçada, faço mais 3 correntes de separação e aqui na mesma alça vou trabalhar novamente outros 5 pontos altos para formar um outro ponto pipoca. E faço mais 3 correntes de separação para começar a outra sequência. Então, fiquei com, na primeira alça, fiz um ponto pipoca, na segunda alça, fiz 2 pontos pipoca juntos, depois fiz mais 6 pontos pipocas, um em cada alça de base, e no próximo fiz novamente mais 2 pontos pipoca juntos. Então, aqui nessa lateral, eu vou contar 13 alças, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E na próxima alça, eu vou colocar um marcador. Que nessa próxima alça, eu vou trabalhar 2 pontos pipoca juntos novamente. Então, aqui em cada uma dessas alças serão apenas um ponto pipoca. Nessa que eu tenho o marcador, será novamente 2 pontos pipoca juntos. E depois desse marcador aqui, vou contar novamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alças. Na sétima, eu vou colocar um outro marcador. Que nesse outro marcador eu vou ter novamente 2 pontos pipoca juntos. Porque se eu contar aqui agora a sequência, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mais esse primeiro que eu fiz aqui, então aqui também terei 13 pontos pipocas, um em cada ponto de base. E onde eu tenho os 2 marcadores, serão as 2 alças onde vou fazer 2 pontos pipocas em cada alça, ok? Então, vou trabalhar essa sequência aqui, é toda em pontos pipoca, sempre separados por 3 correntes entre cada ponto. Então, eu vou fazer a minha carreira e volto mostrando para você como ficará. Finalizando a carreira, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui na alcinha de trás que eu tenho do primeiro ponto pipoca que fiz na carreira. Então, ficará dessa forma o nosso trabalho, ok? Então, vou passar para primeira alça fazendo um ponto baixíssimo. Faço 3 correntes para dar altura de um ponto alto e mais 2 pontos altos.
formando então um bloquinho. Faço uma corrente de separação e na próxima alça faço mais um bloco com 3 pontos altos. Novamente uma corrente e na próxima alça um outro bloco com mais 3 pontos altos. E vou fazer o mesmo por toda a carreira. Em cada alça que eu tenho, vou fazer um bloco de 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. Então, vou fazer a carreira e volto mostrando para você então a finalização dela. Vou finalizando a carreira com um ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciamos. Então, nosso trabalho estará dessa forma. Então, vou caminhar aqui com pontos baixíssimos até a próxima alça. Subo 3 correntes e faço mais 2 pontos altos, formando assim um novo bloquinho. Faço uma corrente de separação e na próxima alça mais 3 pontos altos. Faço mais uma corrente e na próxima alça mais 3 pontos altos. Da mesma forma que nós fizemos essa outra carreira que terminamos. Então, vamos fazer um total de 4 carreiras com bloquinhos de 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz a primeira, comecei a fazer a segunda, então vou fazer da mesma forma e depois finalizar com ponto baixíssimo, caminho com pontos baixíssimos até a próxima alça e faço novamente outra carreira e depois mais outra. Serão 4 carreiras ao todo. Então, vou fazer as minhas carreiras e quando eu voltar te mostrando, já vou mostrar então o trabalho com essas 4 carreiras já finalizadas, ok? Depois de fazer as 4 carreiras de bloquinhos, o nosso tapete até agora estará dessa forma. Puxar aqui para você ver melhor. Certo? Então, vamos dar continuidade. Eu vou andar novamente com pontos baixíssimos até a próxima alça. Recomeçando. Agora eu vou andar com pontos baixíssimos até a próxima alça. Com a minha linha agora já aqui na alça, eu faço 3 correntes e mais 3 pontos altos. Então, agora fiquei com um bloquinho com 4 pontos altos. Faço uma corrente de separação, passo para a próxima alça e faço mais um bloco com 4 pontos altos.
faço uma corrente de separação e na próxima alça, novamente 4 pontos altos. Vou fazer o mesmo por toda a carreira, trabalhando sempre blocos agora de 4 pontos altos. Então, nós fizemos 4 carreiras com blocos de 3 pontos altos, e nessa carreira vamos trabalhar então blocos de 4 pontos altos e depois faremos mais uma carreira com novamente blocos de 4 pontos altos, da mesma forma que trabalhamos nas carreiras anteriores, mas agora vamos fazer 2 carreiras com blocos com 4 pontos altos. Então, vou fazer as minhas 2 carreiras e volto mostrando para você então a finalização então já da segunda carreira com blocos com 4 pontos altos, ok? Vou fazendo o último bloco. Com os 4 pontos altos que estamos trabalhando até agora. Faço uma corrente e finalizo a carreira com ponto baixíssimo aqui na terceira corrente que iniciei. Então, a partir daqui eu vou cortar o meu fio, vou prender. Então, até agora o nosso trabalho estará dessa forma. Nós teremos então 6 carreiras de blocos. Nas primeiras 4, os nossos blocos tinham 3 pontos altos, sempre separados por uma corrente. E nas 2 últimas, fizemos blocos com 4 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora eu vou arrematar esse fio aqui e vou já voltar trabalhando com o fio rosa mesclado, o mesmo que estou aqui trabalhando com a cor da minha flor, ok? Depois de arrematar o fio, agora eu vou começar a trabalhar com o fio mesclado colorido, que no caso desse jogo aqui eu estou utilizando o rosa, o mesmo aqui que eu fiz a flor. Então, eu vou prender o fio na agulha. E venho aqui em um bloquinho, em um dos pontos de base. E faço um ponto baixo. Vou para o próximo ponto de base e faço mais um ponto baixo. Agora, vou trabalhar uma carreira de um ponto baixo em cada ponto de base. Nas alças também faço um ponto baixo. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira. Sempre um ponto baixo em cada ponto de base. Vai ficando dessa forma. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira e volto te mostrando já a finalização dessa carreira. Agora, eu vou aqui em um dos pontos aqui de base e faço um ponto baixo, pegando apenas na alça de trás do ponto. Dessa forma aqui. Agora, vou trabalhar mais 9 pontos baixos, um em cada ponto de base, sempre trabalhando apenas na alça de trás do ponto de base.
Então, fiquei com um bloquinho com 10 pontos baixos. O primeiro que iniciei e mais os outros 9 que fizemos agora. Agora, eu vou fazer 5 correntes. Salto aqui 4 pontos de base e no quinto, faço um ponto baixo. Então, tenho o bloco com 10 pontos baixos e uma alça com 5 correntes. Prendi aqui com ponto baixo e vou fazer novamente mais 9 pontos baixos para completar o meu bloco, então, de 10 pontos baixos, sempre trabalhando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, fiz novamente os 10 pontos baixos, faço mais 5 correntes para formar a alça, salto aqui 4 pontos de base e faço novamente mais um ponto baixo para prender a alça. Então, vou fazer isso aqui mais 2 vezes, completo o meu bloco aqui com 10 pontos baixos. Faço novamente a alça com 5 correntes, salto os 4 pontos de base, faço novamente um bloco com mais 10 pontos baixos. Então, vou completar aqui e volto te mostrando. Agora, então, vamos continuar fazendo as alças, fazer uma alça com 5 correntes, salto 4 pontos de base e prendo no próximo ponto de base. Aí, então, tenho um ponto baixo aqui, já onde já prendi a alça, e vou fazer agora mais 8 pontos baixos. Nesse bloco aqui, então, ficamos com apenas 9 pontos baixos. Então, faço mais 5 correntes. Salto 4 pontos aqui de base e no quinto faço um ponto baixo. Agora, vou fazer mais 3 blocos com apenas 9 pontos baixos, sempre separados pela alça de 5 correntes, da mesma forma que estamos trabalhando, saltando 4 pontos aqui de base. Então, aqui fizemos o primeiro bloco com 9 pontos baixos e vou fazer mais 3 blocos, então, com apenas 9 pontos baixos. Então, vou fazer os meus e volto mostrando para você como ficará. Aqui eu já fiz os meus 9 pontos baixos novamente. Então, fiquei com, até agora nós temos, comecei aqui com 4 blocos de 10 pontos baixos, sempre separados por alças de 5 correntes, e fiz mais uma sequência de 4 blocos novamente, só que com 9 pontos baixos, também sempre separados pelas mesmas 5 correntes. E lembre-se que estamos trabalhando sempre apenas na alça de trás aqui do ponto de base, ok? Então, faço novamente as 5 correntes,
para formar a alça, salto da mesma forma os 4 pontos de base, e no quinto faço um ponto baixo, e agora vou fazer mais 9 pontos baixos. Então, o meu bloco dessa vez volta a ter 10 pontos baixos. Então, feitos 10 pontos baixos, faço novamente a alça com 5 correntes, salto aqui os 4 pontos de base, prendo com ponto baixo. Então, agora vou fazer mais uma sequência de 4 blocos, com mais 4 blocos com 10 pontos baixos. Então, fiz aqui o primeiro, vou fazer mais 4. Então, nessa sequência, serão um total de 5 blocos com 10 pontos baixos, sempre separados pelas 5 correntes, ok? Então, vamos continuar. Terminado o quinto bloco, então, com 10 pontos baixos, faço novamente a alça com 5 correntes, salto 4 pontos de base, e agora vou trabalhar, prendo com ponto baixo, e agora vou fazer novamente um bloco com 9 pontos baixos. Terminados 9 pontos baixos, faço novamente a alça com 5 correntes, salto os 4 pontos de base, no quinto faço um ponto baixo. Agora vou completar então aqui a minha carreira com mais esse bloco aqui com 9 pontos baixos, e depois mais 2 blocos com apenas 9 pontos baixos, sempre separados pela alça de 5 correntes. Então, vou terminar minha carreira, já estamos aqui quase finalizando, e volto então mostrando para você a finalização dela. Aqui na última alça, eu vou prender com ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos. Então, vou abrir para você ver como ficou. Então, nós iniciamos a carreira fazendo 4 blocos com 10 pontos baixos cada um. Depois fizemos uma sequência de mais 4 blocos com 9 pontos baixos cada um. Depois fizemos mais 5 blocos com 10 pontos baixos e finalizamos aqui com 4 blocos com 9 pontos baixos novamente, todos sempre separados pela alça de 5 correntes e trabalhando apenas na alça de trás do ponto de base. Então, ficou dessa forma aqui. Agora, então, vamos continuar para a próxima carreira. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto de base, e vou para o próximo ponto de base novamente, faço um ponto baixíssimo, faço uma corrente aqui para subir e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Agora vou trabalhar uma sequência aqui de pontos baixos, um em cada ponto de base,
deixando os 2 últimos pontos de base vazios. Então, deixei aqui os primeiros 2 pontos de base vazios e depois os 2 últimos também. Passo aqui para dentro da alça e faço 10 pontos altos aqui na alça. Ficando dessa forma. Vou para o terceiro ponto aqui do bloco e faço um ponto baixo. Vou abrir aqui para você ver melhor. Então, vamos continuar. Então, trabalho novamente um ponto baixo em cada ponto de base do bloco, deixando sempre vazios os 2 primeiros e os 2 últimos. Passo para dentro da alça e faço 10 pontos altos. Novamente, vou aqui para o terceiro ponto de base do bloco e começo a fazer a sequência de pontos baixos. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira, sempre trabalhando os pontos baixos a partir do terceiro ponto de base do bloco e deixo, então, os 2 últimos pontos vazios e os 2 primeiros também. E passo para a alça e faço a sequência de 10 pontos altos dentro da alça. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira e finalizar aqui no primeiro ponto baixo que iniciamos a carreira, finalizo aqui com ponto baixíssimo. Então, vou fazer o mesmo por toda a carreira e volto mostrando para você como ficará.